O contribuinte e o fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas. Na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas. E depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O contribuinte e o fisco. Com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir. Olá. Na edição de hoje de O Contribuinte e o Fisco, vou falar-vos dos regimes de tributação em IRS, da composição do agregado familiar e dos dependentes. Até ao próximo dia 30 de junho, continua a decorrer o prazo para as pessoas singulares confirmarem a declaração automática de rendimentos ou entregarem a declaração de rendimentos, ou seja, a declaração modelo 3 de IRS relativa ao ano de 2021. Obrigação a cumprir exclusivamente por via eletrónica no Portal das Finanças. Recorda-se que ficam sujeitos a IRS as pessoas singulares que residam em território português e as que, nele não residindo, aqui obtenham rendimentos na qualidade de não residentes. O conceito de residência fiscal foi aqui explicado na edição de 13 de maio. Quando existe agregado familiar, o imposto é apurado individualmente em relação a cada cônjuge ou unido de facto, a não ser que seja exercida a opção pela tributação conjunta. Esta norma, em vigor desde 2015, institui como regra o regime da tributação separada para sujeitos passivos casados ou unidos de facto. Na tributação separada, cada um dos sujeitos passivos entrega uma declaração de IRS, na qual inclui todos os seus rendimentos próprios, a cota-parte que lhe caiba em rendimentos comuns e metade dos rendimentos oferidos pelos dependentes que integrem o agregado familiar. No caso de opção por tributação conjunta, regra geral, naturalmente, em situações que se mostre mais favorável, o imposto é devido pela soma dos rendimentos das pessoas que constituem o agregado familiar, considerando-se como sujeitos passivos aqueles a quem incumbe a sua direção. Importa, então, relembrar que o agregado familiar é constituído por cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens, ou os unidos de facto e os respectivos dependentes. Cada um dos cônjuges ou ex-cônjuges, respectivamente, nos casos de separação judicial de pessoas e bens, ou declaração de nulidade, anulação ou dissolução do casamento, e os dependentes a seu cargo. O pai ou a mãe solteiros e os dependentes a seu cargo, e o adotante solteiro e os dependentes a seu cargo. Desde que devidamente identificados pelo número fiscal do contribuinte na declaração de rendimentos, consideram-se como dependentes os filhos, adotados e enteados menores não emancipados, bem como os menores sob tutela, os filhos adotados e enteados maiores, bem como aqueles que até à maioridade estiveram sujeitos à tutela de qualquer um dos sujeitos a quem incumbe a direção do agregado familiar, que não tenham mais de 25 anos, nem ofiram anualmente rendimentos superiores ao valor da retribuição mínima mensal garantida. Ainda os filhos adotados, enteados e os sujeitos à tutela maiores, inaptos para o trabalho e para angariar meios de subsistência, e, por fim, os afilhados civis. A qualificação como dependente não prejudica a sua tributação autónoma, exceto se, tratando-se de filhos adotados e enteados menores não emancipados, bem como de menores sob tutela, a administração dos rendimentos por eles auferidos não lhes pertencer na totalidade. Assim, em conformidade com as situações permitidas, os dependentes podem optar por entregar a sua declaração de IRS autónoma. Contudo, se o dependente integra um agregado familiar, não pode ser considerado sujeito passivo autónomo. A situação pessoal e familiar dos sujeitos passivos relevante para efeitos de tributação e das realidades atrás referidas é aquela que se verificar no último dia do ano a que o imposto respeita. Para suporte legal relacionado com o tema abordado, consulte o artigo 13 do Código do IRS,
disponível no Portal das Finanças. Acompanhe-nos para mais dicas fiscais. Fique bem e até para a semana. O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco, com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir.